Então, o vídeo anterior foi interrompido de forma meio abrupta porque o meu celular teve um superaquecimento e desligou. O celular de pobre é assim mesmo. Mas, continuando aqui, nós estávamos falando de uma técnica narrativa utilizada pelo autor do quarto evangelho chamada mau entendimento. Geralmente essa técnica segue um esquema fixo, onde Jesus faz uma afirmação, os seus interlocutores não conseguem entender realmente o sentido daquilo que Jesus afirma, mas entendem simplesmente no plano material, portanto há um mau entendimento, e depois ou Jesus ou o evangelista ilustra qual é o verdadeiro significado da afirmação feita por Jesus. Nós citamos o exemplo do capítulo 2 do Evangelho de São João, que fala do templo. Destruí este templo e em 3 dias o reconstruirei, e os seus interlocutores não conseguem entender esta afirmação de Jesus, dizendo: este templo foi construído em 46 anos e tu o reconstruirás em 3 dias apenas? E logo em seguida se explica que Jesus estava falando do templo que era o seu corpo. Um outro exemplo é o exemplo lá do capítulo 3 do Evangelho de São João, quando vai falar de Nicodemos, o encontro de Jesus com Nicodemos. Jesus fala dessa necessidade de nascer de novo. E diante dessa afirmação de Jesus, de nascer de novo, da necessidade de nascer de novo, há um mau entendimento por parte de Nicodemos, quando ele pergunta: pode por acaso um homem nascer de novo quando ele já é velho? Ele pode entrar mais uma vez no ventre da sua mãe para depois renascer? E aí, em seguida, Jesus vai explicar que se trata de um novo tipo de nascimento. Não é um nascimento material, mas um nascimento do alto, um nascimento do espírito. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do espírito é espírito. Ainda um outro exemplo podemos encontrar lá no capítulo 4, o encontro de Jesus com a samaritana, quando Jesus fala da água viva. A samaritana entende esta afirmação de Jesus simplesmente no plano material, no plano inferior, e por isso pergunta: mas tu não tens os meios necessários para tirar água do poço porque ele é muito profundo. Onde está então esta água viva? E aí Jesus vai explicar que não se trata simplesmente da água material, mas da própria revelação divina. Portanto, esta é uma técnica também apresentada pelo autor do quarto evangelho. Depois, uma coisa a ser dita também em relação a essa dimensão da cristologia, Cristo como revelador do Pai, são as reações e os efeitos deste revelador do Pai. Por um lado, Jesus suscita a fé dos discípulos. Primeiro, se a gente for acompanhar a narrativa do Evangelho, por exemplo, tem ali a fé dos discípulos logo após o evento de Caná, da Galileia. Depois, os samaritanos, ou o grupo dos samaritanos, que o reconhece como o Salvador do mundo, um pouco mais adiante. E assim, nós encontramos várias reações de adesão de fé diante desta apresentação do revelador do Pai. Por outro lado, existe também quem recusa e a dimensão da incredulidade. Existem grupos que não se abrem e não acolhem a mensagem ou a revelação apresentada por este enviado, por este mandado do Pai para revelar o seu projeto. Portanto, estas são as reações. Tem a reação positiva, daqueles que, diante do revelador do Pai, se abrem e o acolhem na fé, mas também tem aqueles que recusam e, portanto, cria uma situação até mesmo de confronto com o próprio Jesus, sobretudo por parte do grupo dos judeus. Aqui deve-se entender por judeus, sobretudo, o grupo dos chefes dos judeus, não os judeus de forma generalizada, tá? Até porque muitos dos seguidores de Jesus eram advindos do próprio judaísmo, tá? Então, por um lado, havia quem acolhia o Messias ou Jesus como sendo o revelador do Pai, o Logos encarnado,
com os seus sinais e com os seus discursos de revelação, e, por outro lado, haviam aqueles que não compreendiam e, portanto, recusavam essa proposta revelada pelo Logos pré-existente. Portanto, essa é uma dimensão importante. De forma sintética, a gente pode dizer que o esquema da cristologia do quarto evangelho, ela funciona numa espécie de um pêndulo. Então, temos a pré-existência do Logos, a pré-existência da palavra. Este Logo pré-existente, ele tem uma missão. E qual é a sua missão? A sua missão é a encarnação como revelador do Pai. Então, encarnação, revelação e incompreensão por parte de alguns e adesão de fé por parte de outros. Dentro deste elemento da encarnação e ele enquanto revelador do Pai e, sobretudo, contando com a incompreensão, chega a chamada hora de Jesus, que percorre também todo o Evangelho, desde o capítulo 2 até de fato chegar à sua hora, que é a cruz e a ressurreição. E depois, dentro desse plano da cristologia, temos a glorificação, o retorno ao Pai e o envio do Espírito Santo. Então, é claro, este movimento de descida e subida da palavra ou do Logos pré-existente. Logo pré-existente, recebeu uma missão. Qual é a sua missão? Encarnação, revelação, incompreensão e adesão por parte de outros. A hora de Jesus, a cruz, ressurreição e, mais uma vez, a sua glorificação, o seu retorno ao Pai e o envio do Espírito Santo. Portanto, do ponto de vista da cristologia, uma chave de leitura possível no quarto evangelho é esta de olhar Jesus como o revelador do Pai, isto é, a missão de Jesus é o revelador do Pai. E aí dentro do evangelho a gente vai encontrar várias figuras, às vezes explícitas, às vezes implícitas, de figuras veterotestamentárias que tipologicamente são realizadas em Jesus no quarto evangelho. Entre elas, o Jesus como o novo Moisés, de forma implícita, porque os sinais realizados por Jesus no quarto evangelho praticamente são os mesmos sinais realizados por Moisés lá no Antigo Testamento. Só que isso tudo de forma implícita, mas o leitor que estava ou que conhecia muito o Antigo Testamento e que certamente tinha quase que à memória os sinais realizados por Moisés, consegue identificar-se com as narrativas dos sinais realizados por Jesus no quarto evangelho. Portanto, tem várias dimensões da tipologia que estão presentes no quarto evangelho. De forma geral, esta é uma chave de leitura possível para perceber a cristologia do quarto evangelho. Parte do Logos pré-existente. O Logos pré-existente tem uma missão e, por causa desta missão, portanto, o Logos se encarna. Encarnado, ele assume a missão de revelador do Pai. Como revelador do Pai, ele tem reações diferentes, porque tem aqueles que o aderem pela fé, mas tem aqueles que o refutam. Portanto, a incompreensão deste revelador. Enquanto revelador do Pai, vive à espera da hora, que é muito forte e que percorre todo o quarto evangelho. Vem a hora de Jesus, que é a cruz e a sua ressurreição, e depois, do ponto de vista da cristologia, tem a sua glorificação, o seu retorno ao Pai e o envio do Espírito Santo. Portanto, o evangelho faz este movimento, como se de um pêndulo que sai daqui de cima, o verbo pré-existente, desce e depois sobe de novo. Início no Pai, enquanto Jesus vive na terra, sempre se mostra unido ao Pai, e depois o seu retorno ao Pai e o envio do Espírito Santo à comunidade. Então, esta é uma chave de leitura muito breve, mas que nos ajuda a fazer uma leitura do quarto evangelho na perspectiva da cristologia. Então, no próximo vídeo, nós falaremos um pouco da pneumatologia.